Paz do Senhor, irmãos. Todos estejam na graça de Deus, amém? Antes de começar aqui nossa leitura bíblica, eu venho trazer aqui para vocês uma mensagem. Esses dias eu estive conversando, assim, entre pessoas, a gente falando sobre a Bíblia e comentando sobre uma leitura, como seria uma leitura bíblica, se a pessoa já tinha lido a Bíblia ou já tinha folheado a Bíblia. Aí uma dessas pessoas respondeu assim que a Bíblia, ninguém nunca conseguiria ler ela. Ele está errado. Eu não concordo com a resposta dele. Eu vou lhe dizer por quê. A Bíblia, realmente, para muitos, é um livro. Mas para quem tem um bom entendimento, entende que a Bíblia não é só apenas um livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Não pense você que você vai pegar uma Bíblia para você folhear, para ler, e todos os dias você vai ter sempre a mesma resposta de Deus. Ela sempre vem, pode até vir parecida com as anteriores, mas ela sempre vem com uma diferença. Porque a única palavra que se renova, perdão, irmãos, a única palavra que se renova todos os dias é a palavra de Deus. Ela é a única que tem esse poder. Então não pense você que você não consegue, que você não vai conseguir ler a Bíblia. Porque a gente consegue sim. Contanto que a gente comece a fazer isso com muita atenção, com muito cuidado. E nesse momento que nós estamos fazendo a leitura, como nós estamos aqui fazendo uma leitura bíblica, que nós possamos ter todo o discernimento em entender, em buscar entender a palavra, em buscar entender o que Deus está falando. Porque a gente está vendo aqui as histórias bíblicas, de cada profeta, de cada filho de Deus, aquelas histórias que vieram do passado, que nós ainda estamos no Antigo Testamento, que fala dos livros, sobre a história de Moisés, Abraão, a história de Adão e Eva, a história do primeiro pecado bíblico, que foi o primeiro pecado, perdão, irmão, o primeiro pecado histórico, que foi a de Caim e Abel. Porque o pecado mesmo em si, o primeiro que houve foi Eva, Eva tendo desobedecido as vontades de Deus e levado também o seu companheiro a pecar. Porque o pecado, ele é assim, ele nunca vem sozinho. A pessoa peca, mas ela sempre quer levar alguém junto. Ela nunca quer pecar sozinha, ela sempre quer estar compartilhando aquele pecado com alguém. E isso é até hoje, irmãos. Desde a época da Eva e Adão até hoje. A pessoa vai cometer um erro, ela quer compartilhar aquele erro com alguém para aquele alguém guardar o segredo dela. Então ali já se torna dois pecados, um pecado a mais. Então que nós possamos entender, através dessa leitura bíblica, que nós possamos conhecer mais a história do nosso Deus, do nosso Jesus, a história de quando ele passou pela terra, porque Jesus também foi morador nessa terra. Jesus também fez parte de estar aqui junto conosco. Ele caminhou por essa terra. Ele viveu como um homem comum. Ele veio e conheceu toda a história dinâmica da humanidade, até chegar ali no sacrifício dele, que foi morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, por nossos pecados, irmãos. Então, que nós possamos
nessa leitura bíblica, que nós possamos entender mais de Deus, entender mais do Filho dele, entender mais das nossas promessas, porque Deus tem promessa conosco. E que essa promessa seja cumprida, seja cedo, seja tarde, que ela seja cumprida, irmãos, porque tudo é no tempo de Deus, amém? Vamos dar início à nossa palavra, a nossa leitura, que está no... Oh, meu Deus, está repreendido. Que está no capítulo 12 de Josué. Canaã do Oriente. Estes, portanto, são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram de outra parte do Jordão para o Oriente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície ocidental. Sion, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que tinha domínio desde Aroer, que está à beira do rio de Arnon, e desde ao meio ribeiro e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinered, ao oriente ao mar da planície, o mar salgado, que é o mar morto, tem o mar da Galileia. E os termos de Og, rei de Bazã, tinha ficado dos Refaíns, que é os gigantes, o qual habitava em Astarote e Edrei. E tinha domínio no monte Hermon e Salga, e em toda Bazã, até o termo dos Jesureus e dos Maacadeus, e metade de Gileade. A estes feriram Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel. E Moisés, servo do Senhor, deu aquela terra em posse aos Rubenitas, aos Caditas e a meia tribo de Manassés, o lado ocidental do Jordão, irmãos. E estes são os reis da terra de Josué, filhos de Israel, do outro lado do Jordão. Nos montes dos vales, das campinas, dos verdetes, do deserto e para o sul, Eteu, Amorreu, Cananeu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém, o rei de Jarmute, o rei de Eglon, o rei de Debir, o rei de Omar, o rei de Libinar, o rei de Maquedá, o rei de Tabuá, o rei de Efeque, o rei de Madom, o rei de Sirom, o rei de Taanak, o rei de Quedes, o rei de Dor, o outeiro de Dor, ou outro de Goim, o rei de Dissã. Com respeito a isto, do lado do deserto do Jordão, Israel conquistou só 2 reis no lado de Canaã. 31. Assim é na vida cristã. Todos os que estão satisfeitos para parar de reclamar e desfrutar de todas as maiores e preciosas promessas da nova aliança alcançam algumas vitórias sobre o pecado, a sua carne e o mundo, mas os que prosseguem até a perfeição alcançam muitas vitórias. É muito animadora e comovedora a leitura sobre essas 31 vitórias registradas de modo tão definido e individual. Não seriam só 30 vitórias, mas 31. Cada uma das vitórias foi importante aos olhos de Deus e era preciosa ao coração dele. Não importa o quão desinteressante e pequena possa parecer ao homem, nenhuma vitória sobre o inimigo é insignificante à mente de Deus. Todas essas vitórias foram significantes aos olhos de Deus, irmãos. Josué teve que lutar para conquistar essas terras. E através dali, eles agradaram aos olhos de Deus, porque eles não fizeram nada que Deus não tenha mandado, porque foi por vontade de Deus isso ter acontecido. Terras por conquistar. E sendo Josué já velho e adiantado em dias, o Senhor lhe disse: tu já estás velho de idade avançada. Josué, neste momento, teria 101 anos, e ainda ficou muitíssima terra para possuir. O
O relato deste capítulo que foi dado com respeito à posse da terra, ou que faltava possuir para todo crente, para todo crente sobre o que o Senhor preparou para nós. Entretanto, há inimigos entre as promessas e a posse do que foi prometido. Deus tem um plano perfeito para nós, mas infelizmente tão poucos de nós prosseguem nesse plano perfeito. Muitos frequentemente nos tornamos incapazes. As palavras ficou muitíssima terra para possuir, deverá ressoar duramente e por muito tempo, mas de modo real no coração do povo e do todo crente. Esta é a terra que ainda fica todos os termos de filisteus e toda Jesus, e devemos recordar que é o Espírito Santo quem está delineando essas coisas. A palavra, porém, declara o fracasso do povo de Deus de possuir tudo o que lhe tinha sido prometido. Tal é a triste condição de muitos crentes, embora algumas vitórias sejam alcançadas, algumas, porém ainda ficam. Coisas que roubam, matam e destroem. Quantos inimigos ficam sem se submeterem no coração dos crentes? Há só um caminho para que a vitória seja plena, para ser obtida na vida do cristão. Não são 10 caminhos, nem 5 caminhos, nem mesmo 2 caminhos, mas somente um caminho, irmãos. Toda vitória sobre o pecado e sobre todo aspecto, desde sendo o pecado de fato o problema, foi comprada e obtida na cruz do Calvário. Como resultado, a fé do crente, e isto é muitíssimo importante, sempre deve ter Cristo e sua cruz sempre deve ter Cristo e sua cruz como seu objetivo. Se o crente for fiel e ancorar sua fé na cruz de Cristo e manter a sua fé na cruz de Cristo, o Espírito Santo, o qual opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra terminada de Cristo, sujeitará sem falta cada inimigo dentro de nosso coração e nossa vida. Isso somente é a ordem prescrita por Deus para a vitória. De outro modo, em lugar de o crente sujeitar os inimigos da sua alma, os inimigos da sua alma é que se sujeitam. Mas a tribo de Levi não deu herança ao sacrifício do Senhor, Deus de Israel. São a sua herança, como eles lhe havia dito. Eles eram exclusivamente no ministro dos santuários. E Moisés, pois, deu à tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias, e termos deles foi desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Armon, e a cidade do que está em Campina. Esbom, com todas as suas vilas, que estão às planícies de Baamote, Baal e Bedete, Baal, Meon, e Jazaqueira, Demote e Meafate. Beafate, Asdote, Bisca e Bet-Gesimote. É os nomes, irmãos. E também todas as cidades das Campinas e todo o reino de Sion, dos reis dos amorreus, o qual reinou em Esbom, e a quem Moisés feriu, e aos príncipes de Midian, Evi, Riquém e Zur, Ur e Reba, príncipes de Zion, e habitavam naquela terra. Todos esses lugares nomeados representavam as vitórias alcançadas do povo de Deus sobre os seus inimigos. No céu, o Senhor conta as vossas vitórias, que são preciosas às suas vistas, e também menciona os fracassos, o que é demonstrado pelo uso da palavra, porém, no versículo 13. Seguramente, Satanás fará o máximo que puder para impedir o que for capaz. Como deve ser óbvio, ele não quer que ganhemos nenhuma vitória. Entretanto, efetivamente, podemos ter tudo o que o Senhor nos prometeu e não devemos ficar desprovidos da vitória total. Em Cristo na cruz, junto com a nossa fé, o que dá ao Espírito Santo a liberdade para operar, podemos, num sentido espiritual, possuir toda a terra. Amém? Balaão é morto. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, adivinho, filho de Ebom, com os outros que por eles foram mortos.
Balaão originalmente era um verdadeiro profeta de Deus. A tragédia foi que o mesmo vendeu o seu dom pelo preço de uma oferta maior, sendo reduzido na mente de Deus, e nada mais que um adivinho. Quantos dos profetas modernos se enquadram na mesma categoria? Parece que em um lugar de voltar para a sua própria terra, ele foi visitar midianitas, cujos anciãos tinham aderido ao convite feito de Moabe, que foi persuadido a seduzir aos israelitas a idolatria e a libertinagem. Por este crime, Balaão se deparou com o castigo que merecia, sendo envolvido na destruição que caiu sobre os midianitas pelo mandato específico de Deus, como consequências da sua traição. Balaão, ele perdeu, né, o reino de Deus, ele perdeu a confiança de Deus porque ele trocou, né, os seus dons divinos por dons malignos, né? Vamos dizer malignos, porque ele caiu na cilada lá do rei, né? Os profetas modernos hoje em dia muitos são assim, deixam de servir a Deus para servir outros deuses. E a partir do momento que você passa a servir outros deuses, você não faz mais parte da herança de Deus, porque nós só temos um Deus a servir. Não existe 1, 2, 3, 4, 5 deuses, só existe um Deus. E é esse que nós não vemos, que nós temos que seguir, confiar e ter fé, crer que Ele pode fazer todas as coisas em nossas vidas. E desde aquela época, né, a gente vê aqui que muitos desistiram de estar na presença de Deus para estar na presença desses deuses. São deuses que não te traz milagres como Deus fazia. Muitos desistiram, morreram, não conheceram a terra prometida pelas suas desobediências, porque quiseram estar diante de deuses falsos, não acreditando que aquele Deus que eles não viam não era um Deus verdadeiro, mas eles tinham que entender todo o milagre, todas as coisas que Deus fazia por eles ali no deserto. Quantos milagres, quantas maravilhas Deus fez por aquele povo no deserto. Mas a incredulidade deles não deixaram eles enxergar a bondade de Deus na vida deles. A herança de Rubem. E foram os termos dos filhos de Rubem, o Jordão e os seus termos. Essa foi a herança dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. As fronteiras, herança de Rubem, parece ir do Armon, que estava ao meio do caminho da distância do Mar Morto, até um pouco mais ao norte do Mar Morto, tendo o rio Jordão como a sua fronteira do lado ocidental. A herança de Gade. Deste modo, Moisés deu à tribo de Gade, os filhos de Gade, conforme as suas famílias. A metade da terra dos filhos de Armon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramat Mispa, que é Benotnim, Maanaim, até os termos de Debir, na campina de Bedarã e Betnirã, e Sucote, Cassafon, o restante que ficara do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e seu termo, até a beira do mar do Quinered, do outro lado do Jordão ao oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, por suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Heranças de Manassés. Deu Moisés a herança à meia tribo de Manassés e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, conforme as suas famílias. O termo deles foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. Deu-lhes, além disso, a metade de Gileade. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, mais a tribo de Levi. Moisés não repartiu herança, o Senhor Deus de Israel é a herança deles, como eles haviam dito. Capítulo 14. Canaã é repartida por sorte. As palavras por sorte tinham a ver com Urim e a Tumim,
os quais eram guardados em uma bolsa atrás do peitoral do sumo sacerdote. Alguns acreditam que eram 2 pedras com uma palavra sim e a outra com a palavra não. Entretanto, isso só é especulação. Independente do que fossem, foi o Espírito Santo quem repartiu a terra e a definiu as suas fronteiras e fez com que por meio do Urim e do Dumim. Porque as 2 tribos e a meia tribo, Moisés tinha dado herança ao outro lado do Jordão, o lado do oriente do Jordão. Da maneira que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel na destruição da terra. Caleb, o filho de Judá, vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés? Homens de Deus e Acabes maneira referente a mim e a ti. Eu era da idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Gades Barnea e reconhecer a terra. E eu lhe dei referência do negócio como que tinha em meu coração. Mas meus irmãos, os que tinham subido comigo, minguaram o coração do povo, mas eu perseverei seguindo o Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: a terra que pisou o teu pé será para ti e para seus filhos, em herança perpétua. Agora, portanto, o Senhor me tem feito viver como ele. Disse: estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora, eis que sou hoje de 85 anos, e até hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era então minha força? Tal é agora, tanto para a guerra quanto para sair para entrar. Em tudo isto, a fé que Caleb possuía resplandece como o sol. A sua fé era divina. Tal fé vence ao mundo. Os pecados gigantes entrincheirados nas montanhas fortes são indefesos diante de uma fé que é nascida de Deus. Dar-me, pois, agora este monte, o Senhor falou aquele dia, porque tu ouviste naquele dia que anaquins estão ali, e em grandes fortes cidades certamente o Senhor será comigo, e os expulsarei como o Senhor disse. Essa realidade pode ser experimentada por qualquer crente, por todos os crentes, se eles de todo o coração seguirem o Senhor, assim como Caleb. Caleb foi um profeta que ele confiou plenamente em Deus. Ele, aos seus 85 anos, ele se sentia como o sol, ele brilhava, ele tinha forças, ele tinha coragem, ele queria a terra dos gigantes, e assim ele concebeu, porque a fé dele era maior do que o medo. Ele confiava no Deus que ele servia, ele sabia que Deus estava sempre ao lado dele. E assim fala aqui na palavra que os crentes de hoje temos que ser como Caleb. A nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. Nós temos que acreditar que Deus tem mais por nós, que Deus pode fazer tudo por nós, que a herança de Deus em nossas vidas vão ser cumpridas. Não interessa quando, mas nós sabemos que até lá Deus nos dá forças para esperar. Não pense você que mesmo que a bênção de Deus demore a chegar, Deus vai nos fazer fraquejar, não. Ele vai nos dar força para permanecer na presença dele, para confiar que as promessas dele chegarão até nós. E até essas promessas chegar, Deus não nos deixará desamparados. Ele estará cuidando, ele cuida de nossa saúde, ele cuida da nossa mente, ele cuida do nosso coração, ele cuida dos nossos sentimentos para que nós não venhamos a desviar, como alguns profetas fizeram naquela época, se desviando dos caminhos do Senhor e buscando outros deuses, buscando outras crenças, outras religiões. Só existe uma, que é Deus. Igreja, placa de igreja, pastor. Religião não salva ninguém. O que salva nós é Deus. É o nosso Deus vivo, irmãos. Mesmo que nós não venhamos a vê-lo, nós podemos sentir, porque o Espírito Santo está ao nosso redor a todo momento, irmãos. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Se nós dermos brecha para que ele entre, nós temos que abrir nosso coração para que o Espírito Santo entre, faça morada, para que nós estejamos sempre protegidos.
e permanecer na presença de Deus. Amém? Josué então abençoou e deu a Calebe, filho de Jenofé, Hebrom por sua herança. Portanto, Hebrom foi a Calebe, filho de Jenofé, e Quenezeu em herança até o dia de hoje, porque perseverou seguindo o Senhor, Deus de Israel. Mas antes Hebrom foi chamada de Quinereate Arba, porque Arba foi um homem grande entre os anaquins, e a terra teve repouso das guerras. O registro declara que Calebe, devido à sua fé em Deus, tomou posse deste monte e expulsou de lá o maior dos gigantes, cujo nome era Arba. O resultado foi em Quiriade. Quer dizer, a cidade de Arba foi chamada então Hebrom. Quer dizer companheirismo, porque o Hebrom significa, além disso, onde há verdadeira fé, há repousos das guerras. Amém? Eu vou deixar por aqui. Nós lemos hoje aqui o capítulo 12, né? Nós viemos do capítulo 12 até o capítulo 14, irmãos. Que nós venhamos refletir nessa palavra, nessa leitura, que aqui nós temos que entender que nós crentes, nós cristãos, se nós formos a Deus, se nós estivermos na presença de Deus em todo o nosso coração e seguirmos a Deus confiantemente, somente a Deus, nós teremos nossa vitória, irmãos. Você aí do outro lado que aguarda por uma resposta, que aguarda por uma justiça, que aguarda por cumprir um projeto, por conquistar algo, um sonho, todas as coisas que nós pretendemos ter ou possuir nessa terra, nós temos que confiar em Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, tudo que nós desejamos, nós conquistamos. Dizer para vocês que a perfeição vem de nós é um modo de entender o termo confiar. Nós temos que entender que toda perfeição vem de Deus, mas para que essa perfeição seja ligada a nós, nós temos que ser perfeitos aos olhos de Deus. Deus não vem para buscar os certos, os corretos, os perfeitos. Deus vem para nos aperfeiçoar. Ele busca nos capacitar, mesmo nós sendo incapazes, ele vem para nos capacitar a entender sua palavra, a entender sua mensagem, para que nós possamos ser capacitados a levar a mensagem dele àqueles que necessitam, àqueles que precisam, irmãos. Então, hoje, aqui através desse canal, eu venho trazer para vocês um pouco do conhecimento bíblico. Eu não vou dizer para vocês que eu conheço, eu estou aqui, eu quero fazer essa leitura bíblica com vocês e eu quero também conhecer junto com vocês, porque eu não sou perfeita. Eu não tenho a perfeição que muitos esperam que eu tenha. Por quê? Porque Deus está me capacitando todos os dias. Deus está me capacitando a entender a palavra dele para que eu possa levar a mensagem até vocês. Então, nessa mensagem, Deus fala conosco grandemente. Ele fala que nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que ter companheirismo em Deus. Nós temos que entender que só através dele nós podemos conquistar nossos sonhos, irmãos. É o sonho do emprego bom, é o sonho da saúde, é o sonho da libertação de um filho, é o sonho de uma casa própria, é o sonho de um carro novo. Irmãos, nós somos falhos, mas nós necessitamos. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos usufruindo o que Deus nos dá a oportunidade de ter. E é isso que Deus nos dá nossos bens para que nós possamos administrar
Nós temos que ser bons administradores também, irmãos, faz parte. Faz parte do projeto de Deus. Nós temos que aprender a administrar a nossa vida. Nós temos que tirar um tempo, o tempo para o trabalho, o tempo para o lazer, o tempo para ser feliz, o tempo para chorar, o tempo para clamar. Mas nós também temos que ter tempo para Deus. Esse é o principal, é prioridade, tempo para Deus, irmãos. Porque é isso que Ele espera de nós. Que nós possamos ter tempo para Ele, que nós possamos dividir o nosso tempo, administrar o nosso tempo. Que nós possamos ser, irmãos, como Maria e não como Marta. Marta demorou a entender que ela tinha que parar, que ela tinha que respirar para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E foi isso que Maria fez. Maria se sentou do lado de Jesus. Ela se acalmou, ela não se preocupou com o que estava acontecendo dentro da casa, se estava bagunçado, se não estava. Ela queria primeiramente ser alimentada pela mensagem de Deus. E assim somos nós, irmãos. Eu quero pedir encarecidamente a Deus todos os dias para que Ele possa me dar força para todos os dias, antes de qualquer coisa em minha vida, eu possa pegar isso aqui, irmãos. Todos os dias, para que eu possa ler um pouco da palavra, para que eu possa falar com vocês, para que Deus possa me usar para deixar a mensagem para vocês, irmãos. Porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Deus, Ele não quer o nosso pior, Ele quer o nosso melhor. Deus, a gente tem que entender que assim como Ele foi Deus lá naquela época, lá daquela terra, Ele tirou os seus filhos do deserto. Ele colocou uma nuvem de fogo para aquecer e clarear a noite. Ele colocou uma nuvem de fumaça para guiar os seus filhos. Ele abriu o mar vermelho. Ele mandou maná. Ele mandou cordonices. Assim como Ele fez todas essas bondades, Ele também enviou as pragas, Ele também enviou o castigo, irmãos. Porque, infelizmente, nós seres humanos não somos perfeitos. Nós temos nossas falhas. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo murmurou, aquele povo blasfemou, aquele povo pecou, aquele povo criticou. E através disso tudo, eles próprios trouxeram o castigo para eles, porque Deus estava a todo momento cuidando deles, guiando eles. Mas eles não quiseram enxergar. Imagine você, irmão, tá aqui, de repente você olhar para o céu e Deus te mandar um sinal que está cuidando de você. E ainda assim, você ter dúvida, você não crer naquilo que Deus está te mostrando, porque Deus mostrava para aquelas pessoas, Deus mostrava para os seus filhos, Deus mostrava através de milagres, Deus mostrava através do maná, da codornice, Deus mostrava através do mar vermelho. Ele abriu, irmãos, Deus, Ele abriu o mar. Vocês têm a capacidade de imaginar, vocês estão à beira de um mar, um oceano, e de repente vocês veem aquele mar se abrindo para você andar em terra seca. Vocês imaginam? Hoje nós vamos parar, nós cristãos vamos parar um pouquinho para entender que Deus fazia tudo aquilo aos olhos nu deles. Eles estavam vendo que Deus estava com eles. Irmãos, Deus não vai te dar uma bênção antes de te fazer passar pela prova, não. Você vai passar pela prova primeiro. E assim foi aquele povo, eles tiveram que passar pela prova para receber a bênção. E muitos deles passaram pela prova vendo, mas não quiseram acreditar e perderam a bênção, irmãos. Assim somos nós hoje. Se nós não crermos, se nós não acreditarmos, nós vamos perder a bênção. Nós não iremos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Quando Deus mandou aquelas pragas, Deus mandou para castigar aquele povo incrédulos. Povos que não queriam ter
a capacidade de acreditar que Deus podia fazer tudo. Quando Deus mandou o maná, Deus falava: não guarde para si, para comer depois, porque todos os dias eu estarei enviando o maná. Não precisam guardar, não vai faltar, porque eu sou contigo. Ainda assim teve aqueles que pegaram o maná, botaram dentro de vasilhas, guardaram, achando que no outro dia eu ia comer. O que que eles encontravam? Boró. O maná tinha apodrecido. Eles tinham eles viam tudo, mas tinham a capacidade de não acreditar no que Deus falava. Quando Deus mandou o povo dele para guerrear e destruir uma cidade, teve uma ordem para que eles fossem, mas que eles não pegassem nada daquela cidade. Quando Deus fala, vai, destrói, mas pega isso, isso e isso para si, eles tinham que fazer. Mas quando Deus falava, não pegue, deixe, tipo assim, era para destruir guerrear, destruir aquela cidade, mas não era para pegar nada, porque aquilo tudo era entulho, aquilo tudo era entulhos nos olhos de Deus. Aí foram lá, pegaram ouro, pegaram aquilo ali, guardaram. E acontecendo tragédias atrás de tragédias, acontecendo derrotas atrás de derrotas, e castigo chegando, e ninguém entendendo por que Deus estava castigando aquele povo. Não sabendo eles que no meio deles existia alguém que tinha pecado, que tinha guardado algo que Deus não permitiu guardar. Irmãos, a palavra que está aqui na Bíblia é umas palavras tão interessantes. Eu não vou falar história, porque a história Deus não é história. Deus nunca foi historiador. Deus foi o nosso Deus e continua sendo até hoje. Se você parar para ler a Bíblia, você vai se emocionar, você vai se arrepiar, você vai sorrir, você vai se alegrar, porque são coisas que a gente vê aqui, as maravilhas que Deus fazia em nossas vidas, fazia na vida daquele povo. Deus fazia maravilha na vida daquele povo, mas aquele povo não entendia. Aquele povo não queria saber. Muitos não acreditavam, tinha dúvida, tinha medo. E é como Deus fala, gente, o medo é pecado. Nós temos que entender que quando Deus está no controle das nossas vidas, tudo dá certo. Então confie, irmãos e irmãs, você aí do outro lado, confie. Acredite que tudo Deus pode fazer na vida de vocês. Não tenha medo, não tenha dúvida. Tá passando pela prova? Passe dando glória a Deus. Tá passando por provações? Passe dando glória a Deus. Aflição, medo, desespero, joga fora. Peça para Deus para jogar por terra. Porque nós temos que entender que Deus não vai entregar a bênção nas suas mãos se você não passar primeiro pela prova. Eu não sei qual é a prova que você está passando aí do outro lado. Eu não sei, eu sou ser humano, eu não sei a sua prova. Mas Deus sabe. Deus conhece porque foi Ele que permitiu você passar. Então passe dando glória a Deus, glorifique, louve, exalte esse Deus. Porque lá na frente Ele vai te dar a vitória, irmãos. Ele vai entregar a vitória nas suas mãos. Assim como Ele já fez comigo, irmãos. Eu já recebi vitória também. Provas a gente tem todos os dias. Não adianta dizer assim, eu recebi a vitória, eu não vou mais passar pela prova. Nós passamos todos os dias, irmãos. Mas nós temos que ser como aqueles profetas fiéis. Não como aquele povo incrédulo. Que Deus fazia eles passar pelas provas, e quando eles passavam pelas provas, eles desanimavam, queriam voltar para trás. Irmãos, não queira voltar para trás. Continue seguindo em frente. Porque é lá na frente que Deus vai entregar a sua vitória. Amém? Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, para te agradecer, Pai, por mais um dia. Agradecer, meu Deus, pelas suas bondades. Agradecer, Senhor, meu Deus, pelos seus milagres, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos e familiares. Pai querido, eu venho agradecer por estar aqui, Senhor, meu Deus, diante de Ti, lendo a sua palavra, levando a sua mensagem ao seu povo, Pai. Que eles venham, Senhor, meu Deus, a ter a capacidade de abrir a Bíblia na casa deles, Pai, e ler a sua palavra, entender mais sobre o seu povo do passado, sobre o seu povo de hoje, Pai. Que eles venham entender o que o Senhor quer deles, Pai. Nós sabemos que somos falhos, mas o Senhor não vem aqui para buscar os perfeitos, o Senhor vem aqui para curar os feridos, os machucados, curar os enfermos, curar esses, Pai, cheios de defeitos, Pai, que querem a sua perfeição. Senhor meu Deus, entra, Senhor meu Deus, com providência na vida dos meus filhos, na casa deles, na casa dos meus familiares. Acampa seus anjos dentro da minha casa, que o Espírito Santo faça morada no meu coração. Eu apresento a Ti, Senhor meu Deus, cada filho seu e filha sua, Pai, que entrar aqui neste canal para ouvir essa oração, para ouvir essa leitura. Que elas venham me acompanhar, meu Deus, que elas venham ter força de vontade, que eles venham ter o prazer, Senhor meu Deus, de ouvir a sua palavra. Que eles venham, Senhor meu Deus, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, coloca o fone de ouvido, ouve essa palavra, ouve, Senhor meu Deus. Que eles venham ouvir essa oração e orar junto comigo dentro dos corações deles. Porque nós não precisamos estar só dentro de casa para orar, ou dentro da igreja para orar. Nós podemos orar lavando uma louça, nós podemos orar, Senhor meu Deus, lavando uma casa, trabalhando, no nosso escritório, no nosso quarto, na nossa cozinha. Porque o Senhor está a todo momento na nossa presença, Pai. Basta que nós aprendemos, Senhor meu Deus, a Te buscar verdadeiramente e acreditar, Pai, que tudo o Senhor pode fazer em nossas vidas. Que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é o Senhor, Pai. Que eles possam aprender mais, que eles possam entender que só através de Ti nós conquistamos a vitória. Não precisamos ser perfeitos, porque a perfeição vem de Ti. Quem vai nos moldar é o Senhor. Quem vai moldar o irmão e a irmã que está aqui ouvindo essa palavra é o Senhor, Pai. Então, que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, que o Senhor possa enviar a cura, a libertação, o renovo, a transformação na vida dos Teus filhos. Pai, vai curando a carne, os ossos. Vai curando, Senhor meu Deus, o sangue, os órgãos. Vai curando, Senhor, a pele dos Teus filhos. Vai tirando, Senhor meu Deus, vai repreendendo toda potestade, todo o principado da vida dos Teus filhos, Pai. Vai repreendendo, Senhor meu Deus, o espírito maligno, a macumba, a feitiçaria. Vai, Senhor Jesus, jogando por terra todo o trabalho feito, seja encruzilhado, em cemitério, seja, Senhor meu Deus, dentro das suas próprias casas, seja no alimento, seja nos centros de macumba, nos centros de umbandas, seja, Senhor meu Deus, até mesmo, Pai, dentro da igreja, porque nós sabemos que a maldade está em todo lugar, Pai. Vai repreendendo, Pai, todo espírito maligno, toda obra de macumbaria da vida dos Teus filhos. Joga por terra, Pai. Que nessa manhã seus filhos venham receber o renovo, a transformação. Que eles venham ser humildes, Senhor meu Deus, na sua presença. E jogue por terra toda a incredulidade do coração dos Teus filhos, Pai. Para que eles venham confiar mais em Ti. Que todas as provações que nós passarmos nesta vida, Pai, venha para ser um aprendizado em nossas vidas, para que lá na frente nós venhamos receber nossa vitória, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, os seus filhos, suas filhas. Entra com providência dentro dos hospitais, nos leitos das UTIs, nos quartos, Senhor meu Deus, onde se encontra um acamado, onde se encontra o visitante, onde se encontram os acompanhantes. Vai guardando os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, vai guardando o pessoal da limpeza, vai guardando aqueles vigilantes. Entra, Senhor meu Deus, com providência dentro dos presídios, dos orfanatos, dos asilos. Vai entrando nos manicômios, Pai.
Ô, Pai querido, vai tratando a mente dos teus filhos, Pai. Leva cura, Pai, porque nós tendo a cura, Pai. Nós sendo curados, Pai, tudo nós podemos correr atrás. Com a saúde perfeita, Senhor. Ô, Pai querido, abençoa, Senhor, o celeiro dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida sentimental, a familiar, o financeiro. Abençoa, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço nesse momento, Pai, entra com as suas providências, Pai, na vida deles. E que eles venham te enxergar como seu verdadeiro Salvador, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 91, que eu disse que através de todas as palavras eu iria deixar o Salmo 91 para vocês. E o Salmo 91 é um salmo de refúgio, um salmo de baluarte, um salmo que abre nosso coração, que nos deixa mais leve. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo de suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás o pé do leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, poloei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Irmãos, vamos fazer a oração que Deus nos ensinou, a fazermos ela todos os dias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam entrar no canal, que vocês possam se inscrever, deixe os joinhas de vocês. Irmãos, deixe seus comentários, deixe seus pedidos de oração, deixe seus nomes, eu estarei orando por cada um de vocês. Esse canal não é em vão, irmãos. Esse canal é para trazer a presença de Deus em nossas vidas. Não só o meu, como vários canais tem aí, né, de oração, de pregação. Que Deus possa falar grandemente com vocês, no coração de vocês, amém? Que vocês possam se inscrever no meu canal, me ajudando. Ative o sininho, entra lá, ative o sininho para vocês receberem notificações. Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor. Que vocês possam se agradar, irmãos. Eu não sou aquela irmã que vou me empiriquitar toda, me arrumar toda para entrar aqui no canal, não, irmãos. Eu acordo de manhã, lavo meu rosto, que é o que Deus pede para que nós façamos antes de entrar na presença dele. E entro aqui, me sento aqui, vou falar com vocês, vou fazer a leitura. E é assim, irmãos. Eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Sou uma pessoa simples, não sou pastora, não sou pregadora, sou apenas a irmã Suzana. Sei de todas as minhas falhas que eu já tive no meu passado, mas eu sei que Deus já me curou, que Deus já me perdoou, que Deus já me purificou para hoje eu estar aqui falando com vocês. Amém? Vocês ficam todos na paz do Senhor. Peço perdão por minhas falhas. Sei que somos falhos, mas que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. Fique todos na paz do Senhor. Amém?